Boa tarde a todos. Eu vou tentar ajudar a internet, uma vez que ela não teve acesso a minha explanação. Bom, retomando, acho que o último seminário do ano passado, no qual a gente destacou significativamente o investimento e a preocupação do Estado de São Paulo com o que eu chamei de Y navegável, e que eu creio que a Prefeitura mais tarde acabou batizando como Arco do Futuro, que é justamente o trecho navegável do Tietê, aqui em cima, conectando com o trecho do Pinheiros até Edgar de Souza, passando pela Reclusa da Penha. Segundo os estudos de carga, praticamente 75% da demanda das cargas públicas, que seriam cargas possíveis de ser transpostas para o sistema hidroviário, até mesmo que elas tinham, de certa forma, origem e destino no próprio anel, e se destacaram aí o lodo de esgoto da Sabesp, principalmente porque as estações de tratamento de esgoto estão localizadas ao longo dos rios, e a concentração do lodo para tratamento vai para Barueri, que é justamente nessa região aqui. E ao lado da estação de Barueri foi licenciada uma usina de recuperação energética de resíduo, não foi implantada ainda, por algum motivo de ordem administrativa com a Prefeitura de Barueri. Mas são cargas core, né, para esse sistema hidroviário. A água de reuso também é um outro bem importante, principalmente porque a maioria das concreteiras estão localizadas ao longo das duas marginais também, né, e a própria Sabesp é que produz essa água de reuso, né, e daí a importância que eu queria destacar nesse seminário, que a gente não destacou no último, é a questão de estabelecimento de instrumentos normativos para afirmar o uso da hidrovia. O rodízio de caminhão é um exemplo, mas, por exemplo, todas as concreteiras que estão localizadas ao longo das marginais serem obrigadas a utilizar água de reuso. Você colocar isso compulsoriamente por meio de uma lei. A água de reuso ela é mais barata do que a água potável no sistema metropolitano, então não imputaria um ônus às concreteiras, principalmente no ambiente de crise hídrica que a região metropolitana vive hoje. Então, eu acho que a imposição desse marco legal ele é um exemplo de instrumento que é importante para reafirmar o transporte hidroviário no sistema metropolitano. Diferente da metrópole da Baixada Santista, que eu vou falar mais à frente, o sistema hidroviário da região metropolitana de São Paulo, ele praticamente ficou estanque, uma vez que a própria cidade deu as costas para os dois rios, né? Aliás, para todos os rios, né? Inclusive os próprios reservatórios, né? Que permitiu uma degradação, uma mancha de ocupação desordenada por N fatores políticos do passado. Acho que até no ano passado eu brinquei que o então diretor da CDHU, estava no Sindicato dos Engenheiros na época, defendeu a democratização do acesso à represa. E o tiro saiu aí pela culatra. Então você teve uma mancha de ocupação desordenada, num planejamento, no primeiro momento, que se definia uma ocupação bem reduzida por hectare, e hoje você tem um descontrole do lançamento de fósforo do reservatório, comprometendo a qualidade ambiental do reservatório. E por mais que todos os entes federativos se unam com relação a construir políticas públicas para resolver essa ocupação desordenada, visto as leis específicas da Guarapiranga, leis específicas da Represa Billings, que são leis de ocupação de solo para a região, diferenciadas com foco para garantir a qualidade do recurso hídrico, mesmo assim é lento o processo de aplicação desses instrumentos normativos. E daí a preocupação da viabilidade econômica do projeto. Isso é uma coisa também que eu postei no último seminário.
que eu lanço o desafio para a universidade, nos estudos, buscar tangibilizar os projetos conceituais. O que eu quero dizer com isso? Temos o exemplo aí da embarcação de passageiros, né, com os green ships, né, buscando energia eólica e energia limpa. Quer dizer, quanto que você consegue colocar em prática uma embarcação com essa energia para motorização, sem comprometer a viabilidade do negócio, né? Então, o que o governo faz? Busca bons projetos no mercado, na universidade, e tangibiliza esses projetos por meio de viabilidade econômica. Então, não adianta buscar o melhor projeto com as melhores condições de contorno se você não consegue colocar em prática por uma condição simples que é a financeira, né? A não ser que haja recurso sobrando no orçamento do Estado, que não existe, né? Principalmente numa crise econômica que a gente enfrenta hoje, existe uma redução significativa na arrecadação não só, acho que os 3 entes federativos, né? Então compromete aí os recursos das pastas, né? Então você passa a priorizar e descartar projetos que não têm essa viabilidade financeira. É triste, ainda mais quando se fala de transporte hidroviário, né? Eu acho que muita gente acompanhou, obviamente as pessoas que vieram de fora talvez não, essa crise hídrica que nós enfrentamos aqui no sudeste do país, comprometeu a navegação de longo curso para a exportação de commodities, soja, milho, e seus derivados que são produzidos nos estados do oeste do país, como Goiás, Mato Grosso, praticamente foi cortada porque existe um conflito de uso do recurso hídrico entre energia e transporte, e o transporte perdeu essa batalha. O Brasil se orgulha de ser um país concentrando uma matriz energética, não hoje mais, né, mas até 2012, com mais de 54% de energia renovável, e hoje, obviamente, todas as térmicas que no Brasil eram utilizadas apenas no período crítico, que é setembro, né, o final da estiagem, somado ao aumento da carga no sistema pelo aquecimento, e aí os ar-condicionados começam a ser mais demandados, você teve uns 2 anos consecutivos aí, uma depreciação dos reservatórios principais no Paraná e comprometeu a navegação. Então, para nós que trabalhamos com transporte hidroviário, é crítica a situação do transporte hidroviário como todo o país. Tentar criar condições para transporte de passageiros e cargas na metrópole é uma tarefa difícil, né? Mas hoje é difícil manter a navegação no resto do país, por esse conflito com o setor elétrico, né? Ele é mais capitalizado, tem mais pesquisadores por trás, bons advogados, e a disputa fica mais difícil. Onde eu quero chegar com tudo isso? Para viabilizar o que nós batizamos aí como Y navegável, foi uma reunião que colocamos esse nome, mas acho que o Arte do Futuro tem um apelo mais didático, né, para comunicar, é o fato desse sistema parar de pé. E aí eu retomo também o conceito que foi colocado no seminário anterior, que é não enxergar esse sistema hidroviário como transporte estrito sensu, mas pensar ele como um projeto de várias dimensões, né? Energia, eu creio que todos tiveram acesso ao projeto como um todo, mas aqui, nesses reservatórios ao sul do município, você tem uma usina que joga água para a Baixada Santista, no nível do mar, uma distância aí de uma altimetria, um desnível de 700 a 800 metros de queda, o que dá um imenso potencial de geração. O próprio sistema de abastecimento público também passa por esses corpos d'água, e o saneamento ambiental para permitir a troca de água entre esses reservatórios, né? Ou seja, eu não posso lançar água do rio Pinheiros, que é essa tripinha aqui,
para os reservatórios de montante por causa da qualidade da água desses corpos, né? Mas se nós concatenarmos, né, convergirmos os projetos de saneamento ambiental, energia, transporte, e saneamento ambiental a gente já inclui aí a dimensão do tratamento e abastecimento público, obviamente. Talvez a gente consiga enxergar receitas acessórias para cada um desses sistemas e viabilizar uma parceria público-privada. É dessa forma como a gente está enxergando hoje esse projeto, né? Então, foram feitas algumas aproximações de valores de investimento, ainda está muito caro para viabilizar. O governo gasta por ano cerca de 200 milhões de reais para desassorear o Pinheiros e o Tietê em 5 contratos diferentes, e aí o objetivo era estudar a possibilidade de integrar esses contratos num único e incluir nesse contrato a manutenção da via navegável, ou seja, deixar estabelecido esse canal de navegação, né, e a qualidade da água para que haja essa navegação. Então hoje a gente pode observar algumas chapas transitando no Tietê e no Pinheiros, mas é um trabalho do jeitinho brasileiro de navegar nesse corpo d'água, uma vez que tem uma quantidade de resíduos que entram no propulsor, no hélice, e isso atrapalha a navegação, né? Então, garantir a navegação também significa garantir um corpo d'água limpo, né? Garantir um corpo d'água limpo é você reabilitar o rio, inclusive para trocar água entre os diferentes reservatórios, né, com um sistema de vasos comunicantes, permitindo assim uma maximização do uso da água nos reservatórios, não só para abastecimento, mas também para geração. Então, enxergar isso de forma integrada em um único contrato, eu acho que é o caminho para a viabilidade da hidrovia metropolitana, mas integrado num sistema de projetos distintos, né? E como num país latino, que nós temos a mania de departamentalizar tudo, né, o primeiro desafio dentro do governo, como é que o governo, em diferentes pastas, se organiza para que isso seja de um dono só, né? Então, nós, o sistema hidroviário, já nos antecipamos e falamos assim, o departamento hidroviário não tem a ambição de assumir sozinho esse projeto, ou licitar, ou ser padrinho, mas podemos participar com a capacidade técnica que o departamento tem na questão de criação de rota, sinalização, enfim, controle da navegação e assim por diante, né? E regular esse tipo de contrato. Até mesmo porque o objetivo aqui é PPP, né? Parceria público-privada. Então, isso está, se obviamente a gente estivesse num ano de boa arrecadação, talvez isso já teria já estaria na mesa dos principais tomadores de decisão. Mas com essa restrição orçamentária que a gente está passando, e eu acredito que o ano que vem continua, a não ser que haja uma reviravolta na economia brasileira, o que nós estamos fazendo é otimizando, identificando outras receitas acessórias para viabilizar o projeto. Então, a questão de um marco regulatório para obrigar as concreteiras a utilizar água de reuso, a questão da Sabesp ser obrigada a utilizar o sistema hidroviário para transporte de lodo e esgoto, a possibilidade de políticas afirmativas para viabilizar a navegação. Políticas, por exemplo, de integração, pelo menos nos finais de semana, de sensibilizar a população, o público como um todo, que é importante navegar, né? Então, podemos criar projetos embrionários de navegação de passageiros aos finais de semana, com integração, inclusive, com bicicleta, entre o Parque Ecológico do Tietê, o Parque Vilas Boas, que é uma área da Sabesp, que está sendo, eu não sei se foi já passado pela prefeitura, eu acho que já foi regularizada isso, e o Parque Parque Vila Lobos, né, os 3 parques. Existe uma integração também do Parque das Boas com o outro lado, existe um pontilhão ferroviário que está se instalado, enfim. Isso eu busquei porque a Cruz da Penha seria um marco não só de retomada de obras de infraestrutura na hidrovia, mas
dar uma função aos finais de semana e mostrar à população que existe a possibilidade de navegação, obviamente com embarcações fechadas com relação ao odor e outras sensações não agradáveis, navegar no Tietê, né? Eu até brinquei no ano passado, que a gente pedalava lá no Pinheiros e chega uma hora que você se acostuma com o cheiro, né? Quem é ciclista já está... Então, são políticas que temos que pensar em produtos de curto prazo e sem perder, como o navio colocou, essa visão de longo prazo. Né? Mas vou aproveitar esse espaço para dar notícias que talvez eu enxergue um pouco mais de viabilidade. Né? A hidrovia de passageiros da Baixada Santista. Eu não sei se aqui tem um Google, a gente... Acho que está sem conexão internet aqui, né? Bom, se você conseguir, a gente... Bom, nesse meio tempo, eu não sei se todos conhecem o Porto de Santos, ele está literalmente aqui para baixo, né, dessa cadeia de montanhas. É o maior porto da América Latina. Existe um conflito forte de cargas no Porto de Santos, que outros portos resolveram com muita tranquilidade, né? O Porto de Antuérpia hoje faz transbordo a contrabordo, em barcaças, não só para despacho direto, para inland navigation, mas também para transporte entre terminais. E aí, essa história começou há uns 4 ou 5 anos e caiu no nosso colo, do Departamento Hidroviário, há mais ou menos 1 ano e meio. Né? Então, de pronto, fizemos um projeto do IPT de estabelecer com muita objetividade todos os pontos importantes de conexão modal para passageiros na Baixada Santista, ou seja, no estuário da cidade de Santos, Guarujá. Nós estamos falando de 200 quilômetros de rios navegáveis, cerca de 6 a 7 municípios que podem entrar nessa malha, e municípios que têm bairros que estão totalmente isolados do transporte rodoviário. Ou seja, aí que nós queremos a oportunidade. O que acontece? Na cidade de São Paulo, excetuando a Zona Sul de São Paulo, que com essa retomada do transporte de passageiros por meio de navegação, pode conectar melhor esses bairros e núcleos urbanos nos reservatórios, que por um lado é bom, mas por outro pode adensar mais a ocupação, né? Só tomar um cuidado de como a gente vai equilibrar que isso não seja um vetor de mais ocupação ainda. Diferente daqui, né, em que você centrou não só o transporte urbano, mas a própria relação de emprego, né? Ou seja, os postos de trabalho estão muito concentrados na metrópole paulista, no centro de São Paulo, e a densidade de moradia está na periferia. Então esse transporte radial ele só vai ser atenuado quando de fato o emprego for gerado na periferia. Então não é só uma política de transporte, é uma política de como é que a gente dá incentivos para empresas transferirem seus centros de concentração de empregos para as periferias. Né? No caso de Santos, você tem, por exemplo, Cubatão e uma parte de Santos continental que não tem conexão com o resto da metrópole, da Baixada Santista, né, lá embaixo. Às vezes você gasta 2 horas e meia para ir de Santos continental para a ilha de Santos, que é onde tem a maior concentração de empregos. E por embarcação isso duraria 15 minutos. Então, essa fase já foi concluída, nós fizemos uma pesquisa vasta em todos os municípios da região, bairros, futuros projetos de universidades, centros que demandam mão de obra, como centros industriais, e bairros que estão planejados no plano diretor do município para a futura ocupação.
e utilizados do transporte hidroviário para que isso seja um fator de ocupação importante. Então, definimos esses pontos, rotas, os gargalos dessas rotas, ou seja, qual que é a profundidade desses canais, o quanto que é necessário investir em dragagem, as limitações do vão livre das pontes para poder passar as embarcações e estabelecer as tipologias de embarcações diferentes para atender diferentes demandas em todo esse sistema hidroviário. Nós chegamos aí à primeira aproximação, isso deve vir a público em um mês mais ou menos, um relatório, com 4 a 5 tipologias de embarcações diferentes, né, das pontes, das vans, né, aos micro-ônibus, aos biarticulados. Uma comparação grosseira com o sistema subpernioso. E estabelecer os custos dessas rotas, né? Estabelecendo o bilhete, o ticket mínimo para cada rota e integrar isso obrigatoriamente ao sistema metropolitano de transporte, ou seja, é obrigatório ter o bilhete único na Baixada Santista, conectando com o VLT, que está em fase de construção, conectando com o setor, os ônibus urbanos dos municípios. Para mim, isso é fator crítico de sucesso. Se não houver essa integração, como é em Hamburgo, como é em Londres, para ter o Oyster Card, você usa qualquer um dos sistemas de transporte. Obviamente existe um movimento contrário a esse, porque com certeza o dono da empresa de ônibus vai ser diametralmente desfavorável a esse tipo de projeto, uma vez que a demanda dele vai sair do pneu e vai para o transporte hidroviário. Vantagens, né? Uma vez que estabelecido a via de navegação, a sinalização, as dragagens necessárias, você cria um ambiente justamente para atacar uma coisa importante que era o nosso objetivo final, que é tirar o caminhão de transporte entre bordas do Porto de Santos, né? Uma borda é a cidade de Santos, a outra borda é a cidade do Guarujá, e existe esse fluxo de carga entre as duas bordas via rodoviária. Poderia ser feito via navegação hidroviária, enfim, um canal por barcaças, né? Uma vez que você estabelece essas rotas de navegação, facilita o estabelecimento dessas estruturas. Mais uma vez, existe um poder que vai ser refratário a essa ideia, que é justamente o sindicato dos caminhões que fazem transporte entre as duas margens, que cobram de 400 a R$1.000 um transporte de contêiner entre as duas margens. Então, trabalhar no governo e estabelecer com ideias interessante, mas existem forças na sociedade que são refratárias a esse tipo de implementação do projeto. Então, políticas afirmativas e outras de comando e controle são importantes para viabilizar esses projetos. Então, eu vim falar de hidrovia metropolitana de São Paulo, eu trouxe mais notícia boa da hidrovia metropolitana da Baixada Santista, mas daí a diferença dos dois projetos, ou seja, existe uma demanda não atendida em Santos que deu velocidade ao projeto da hidrovia de Santos. Vou concluir, 1 minuto. Diferentemente da hidrovia de São Paulo, o nosso objetivo aqui é criar demanda para poder viabilizar então, são 2 exemplos semelhantes, são hidrovias metropolitanas, distintos na sua origem, mas que, de certa forma, precisam de políticas afirmativas, sejam geradas por demanda espontânea, ou outro por uma demanda afirmativa, né, feita por meio de leis e instrumentos legais, instrumentos normativos. Era isso que eu tinha para trazer. A Cruz da Penha está em construção, né? Acho que no seminário passado eu anunciei a licitação, se eu não me engano. Obviamente, como todas as obras de engenharia contratadas pelo setor público, existe atraso, né? Porque nossa lei de licitações ela é perversa com relação ao gestor público, mas a gente acredita que em junho do ano que vem a gente tenha essa obra concluída. Até lá temos aí mais 1 ano e 2 meses para ver se a gente consegue estabelecer pelo menos a navegação entre os parques
sensibilizar a população de que navegar é preciso, né? E terminando a fala dizendo que essa parceria entre a FAO e Delft é importante porque lá as crianças sabem desenhar todos os tipos de embarcações e comboios. Aqui, se você pedir para uma criança desenhar um barco, vai vir um barco do Walt Disney, mas todos aqui são peritos em desenhar todos os tipos de caminhões. Tem caminhões que eu acho que nem existem, as nossas crianças sabem desenhar muito bem esses caminhões. Então, essa mudança cultural precisa acontecer. Então, esse intercâmbio eu acho que é importante para a cultura, não só universitária, mas social entre os dois países. Bom, é isso que eu tinha que trazer. Obrigado pelo tempo de vocês.